Bom, então a gente estava falando que os primeiros seres vivos que receberam a bênção foram as aves e os peixes, né, no versículo 21, 22. Então, mas essa percepção de que, na verdade, cada vez que Deus estava falando isso é bom, Ele estava falando de algo que que seria uma bênção para Ele. E essa bênção mútua é o fundamento do reino de Deus, né? O reino de Deus trabalha com esse princípio fundamental, que é uns enriquecendo os outros. Isso funciona no sentido horizontal, mas principalmente também no sentido vertical, entre nós e Deus. Mas e esse enriquecimento, essa bênção, né, algo que nós recebemos, é algo que também abençoa a pessoa que dá. Então, Deus abençoa os seres vivos, mas ele está sendo abençoado por eles, né? E é assim que funciona em todos os aspectos. Outro ponto, assim, outro aspecto que acabei não falando, assim, que é essa diferenciação de funções, cada um no seu lugar, cada um com uma função diferente, é isso que possibilita essa interdependência entre os seres que Deus criou. Então, se todos fossem iguais, então, se não tivesse, assim, hoje nós temos essa dificuldade de entender a distinção, os papéis, a relação entre homem e mulher, por exemplo, assim, isso tem sido assim, muito difícil na nossa cultura de hoje entender isso. Sem a diferenciação, não tem a interdependência. Se todos têm exatamente a mesma função, se todos são iguais, não existe essa interdependência, essa possibilidade de um enriquecer o outro. Então, é muito, muito bom a gente ver como Deus estava colocando todas as coisas nos seus lugares. Ok, então nós estamos agora na letra G. Bom, só acrescentando que então Deus fala especificamente, Deus abençoa, mas se a gente entende que já, cada vez que Deus fala isso era bom, ele já está implicando numa relação de bênção, mas Deus fala especificamente no versículo 22, depois ele vai falar para o homem no final. Então, quando nós olhamos para essa sequência dos dias da criação, é muito claro, muito evidente, né? Acho que todo mundo já observou isso, que tudo vai caminhando para um ponto culminante. E, na verdade, assim, no esboço eu coloquei na letra G que o ponto mais alto da criação é quando Deus cria o homem, né? Mas existem, na verdade, dois pontos culminantes nessa semana da criação. Um é quando ele para, porque assim é bem interessante que a coisa vai acontecendo. Haja luz, aí no segundo dia, então separa as águas de cima, as águas de baixo, depois vai criar o mundo vegetal, depois tem os luminares, e vai seguindo uma sequência. Só que quando chega no sexto dia, o sexto dia como o terceiro, são os 2 dias que acontecem duas coisas bem separadas, que no terceiro dia ele separa a terra seca dos mares e depois ele cria todas as plantas. Então são duas coisas específicas que acontecem no terceiro dia. No sexto também, ele cria todos os outros animais, ele já criou os peixes e as aves, aí ele vai criar todos os outros animais terrestres no sexto dia, e aí ele, no meio do sexto dia, né, ele faz isso, no final do versículo 25 ele fala, e Deus viu que isso era bom, então estava excelente, só que aí pela primeira vez em toda essa história, ele para e conversa sobre o que ele vai fazer, falta
um aspecto, e é o aspecto mais importante de toda a criação. Então, como eu falei, assim, é muito evidente pela narrativa, pela forma que o capítulo é organizado, é muito evidente de que a criação do homem é um patamar diferente, é uma coisa diferente de todo o resto da criação. Em nenhum momento Deus tinha parado para conversar. O que vocês acham? Vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? O que vocês acham? É uma boa ideia? Ele faz isso, né? Para criar o homem, ele para e fala assim, façamos o homem à nossa imagem. Agora, a primeira pergunta que eu coloquei aqui, e tem várias opiniões, com quem que Deus está conversando, né? Quando ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem. Dentro da ideia de que assim, nós não podemos tentar colocar nessa leitura e na nossa interpretação, nós não podemos colocar a ciência moderna. Então, quando nós estamos lendo Gênesis 1, assim, olha que interessante, né? Eles não sabiam nada de ciência, mas eles falaram uma coisa que bate com a ciência. Então, pode até acontecer alguma coisa, né, que é realmente assim que aconteceu, mas o que nós não podemos fazer é forçar uma leitura da nossa mente moderna para aquele tempo. E uma outra coisa bem semelhante é pegar nosso entendimento do Novo Testamento, que entendemos que é Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus vai revelando isso cada vez mais ao longo das Escrituras. Sabemos que existe uma revelação progressiva. Então, Abraão entendia algumas coisas de Deus, Moisés entendeu mais, Davi foi mais além. Então, assim, existe uma progressão, e principalmente quando chega Jesus, ele abre muitas coisas que não tinha nenhum conhecimento no Velho Testamento. Então, é errado a gente pensar assim que Moisés estava, ou de quem Moisés pegou esse relato, que eles estavam pensando na Trindade. Eles não estavam pensando na Trindade. Quando ele fala assim, Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, eles não tinham esse conceito, pelo que a gente consegue entender. Então, existem duas possibilidades, pelo menos, né? Talvez tenha mais, mas pelo menos duas possibilidades tem aqui. Existe a possibilidade de que mesmo ele, Moisés ou outras pessoas daquela época, não tendo nenhum entendimento sobre a Trindade, de alguma maneira eles falassem, eles entenderam, Deus falou com Moisés, Moisés anotou palavra por palavra o que Deus falou façamos, e Moisés não sabia o que era isso, mas anotou assim mesmo. Assim, pode ser que Deus tenha revelado algo que o próprio Moisés não entendia. Isso você tem vários exemplos no Velho Testamento, profecias sobre o fim, profecias até sobre o Messias, que, com toda certeza, um grande exemplo, não sei se eu já citei aqui, é quando Isaías fala no capítulo 7, sobre a virgem conceberá, é muito claro pelo contexto que ele não estava pensando que era uma profecia do Messias, aquela passagem que é tão forte, né? Assim, a virgem conceberá, mas ele não estava pensando, tinha um outro contexto lá no momento que era isso, né? Então, existem profecias, existem coisas que Deus revelou que a pessoa que recebeu realmente não entendia a extensão, não entendia tudo que estava incluído naquela profecia. Então, é bem possível que ele recebeu essa revelação, mas ele não pensava sobre a Trindade, mas aqui está falando sobre a Trindade. Eu sempre li esse versículo pensando na Trindade, sempre, né? E é uma coisa assim que eu fico muito, muito entusiasmado quando eu leio esse versículo, pensando na Trindade, façamos o homem à nossa imagem. É algo assim que contém muitas, muitas implicações, e mesmo que esse versículo especificamente não esteja revelando isso, não era a intenção, para mim, não tenho dúvida nenhuma de que tem aplicação nesse sentido. Agora, tem uma outra interpretação que eu tinha ouvido algumas vezes e que eu confesso que até agora assim, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar,
mas pensando no contexto daquela época, eu acho que faz mais sentido. De que Deus estivesse falando com uma espécie de conselho, a gente falaria anjos, né? Mas eles recebem outros nomes na Bíblia, né? Assim, por exemplo, na história, no livro de Jó, tem um relato, né? Quando Deus aparece para Jó, no capítulo 38, depois de todo o livro, Jó querendo falar com Deus, querendo reclamar, querendo poder falar com Deus, aí, no fim, Deus aparece e Deus começa a falar, onde você estava, né? Quando eu estava lançando os fundamentos da terra, e quando os filhos, as estrelas da manhã e os filhos de Deus cantaram com alegria. Então, tinha realmente um contingente, tinha uma assembleia, tinha alguém junto com Deus quando ele estava criando. Então, eu lembro assim, as primeiras vezes que eu pensei assim, Deus não estava falando com a Trindade aqui, Deus estava falando com os anjos. E eu falei assim, não é possível, não cabe. Façamos o homem a nossa imagem. E eu continuo não conseguindo muito encaixar. Agora, que tem essa ideia dos filhos de Deus, aí você tem Salmo 82, Salmo 89, que falam assim de uma assembleia, que Deus está na assembleia, e tem os filhos de Deus. No início do livro de Jó, tem os filhos de Deus que aparecem lá diante de Deus, né, entre eles Satanás. Então, tem bastante base bíblica para entender que tinha realmente uma família. Efésios 3 fala assim, eu dobro, Paulo orando, né, em Efésios 3, eu dobro meus joelhos diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra tomam nome. Então tem uma família no céu, que não é só a Trindade, né? A Trindade forma uma espécie de família, mas Deus tem essa parte, toda a questão aí dos céus, dos anjos, e tem muita coisa que a gente não sabe, né? A gente não tem informação, né? Já falei sobre isso, assim, que nesse relato do início de todas as coisas, nós não temos um relato específico sobre o pecado de Lúcifer, como é que começou, não tem, a gente deduz de outras passagens um tanto obscuras. Então, tem muita coisa sobre esse mundo espiritual que a gente não sabe, mas existem várias referências. Então, eu deixo para vocês pensar, assim, eu acho que tem mais lógica de que Moisés e as outras pessoas naquela época talvez estivessem pensando na família celestial de Deus com os anjos e tal. Mas tem muita coisa aqui que para mim não faz sentido. O homem não é na imagem de anjos, mas aí tem várias explicações de que os anjos também representam Deus, como o homem passaria a representar. Então, existem argumentos. E a coisa mais forte é a ideia realmente de que, bem provavelmente, né, assim, a certeza quase absoluta de que eles não estivessem pensando na Trindade. Eu continuo pensando que, ainda que eles não soubessem, tem tudo a ver com a Trindade. Essa é a minha opinião, pessoal. Isso tem tudo a ver com a Trindade, ainda que eles, nessa época, eles não entendessem, porque eu admito que tem esse conselho de anjos, que tenha uma família no céu, que Deus também, assim como Ele queria formar com o homem, Ele tinha também essa união com os ministros dEle, com os servos dEle, com os anjos. Eu acho que isso perfeitamente, tem muita base para isso. Mas esse versículo, eu penso que fala mais sobre a imagem de Deus e da Trindade. Então, isso é só a questão, com quem que Deus estava falando no versículo 26, e é claro que alguém tinha que contar isso para Moisés, né? Porque Moisés não estava nessa reunião, né? Então, ele não sabia, né? Ele não presenciou essa reunião, e então ele não sabia com quem que Deus estava falando. Tem umas coisas assim, né, que Deus falou, antes de falar com Abraão, Deus falou assim, será que eu falo ou não falo com Abraão? Quem contou isso para Abraão? Quem ficou sabendo que Deus falou com alguém? Os dois outros anjos já tinham ido embora, Deus estava sozinho, né, naquela história lá de Gênesis 18,
E fala assim, Deus fala assim, será que eu falo ou não falo para Abraão? Será que Abraão estava escutando esse Deus falando sozinho assim, né? Mas então tem coisas que realmente tinham que ser por revelação, Deus de alguma maneira revelou e chegou para nós, né? Mas o mais importante, isso sim a gente não tem dúvida nenhuma, de que esse momento na criação era o momento culminante, era o momento máximo em que tudo que Deus está fazendo, Deus queria que o mundo não fosse vazio, como Isaías fala. Deus queria que o mundo fosse habitado, Deus estava criando um ambiente, Deus estava preparando todas as coisas. Dia e noite, os ciclos, os luminares, as plantas, os animais, enchendo os ares, enchendo as águas, enchendo a terra. Tudo isso é para chegar num ponto, que é o homem. Então, o homem não é o centro do universo. Nós entendemos que o centro é Deus, mas é muito interessante que nessa interatividade, essa forma de Deus agir, Ele não criou o homem e falou assim, olha, não vá pensar que você, não vá colocar pensamento demais, que eu estou fazendo tudo isso para você. Não, Ele colocou o homem e falou assim, olha, isso aqui é tudo para você governar assim. Você vai multiplicar, você vai cuidar, você vai ser o meu representante aqui. Então, nós vamos chegar aqui mais na frente, onde nós vemos assim, que existem já, nesse primeiro capítulo de Gênesis, já existem indícios do reino de Deus. Né? Eu falei assim, o reino de Deus é o tema da Bíblia. Quando João Batista, depois Jesus começa falando sobre o reino de Deus, a gente tem assim um pouco de dificuldade de entender, mas por que eles começaram falando sobre o reino de Deus, e essa expressão, reino de Deus, não aparece assim no Velho Testamento. Fala do reino, fala de Deus no trono, mas não tem essa expressão assim, o que é o reino de Deus? E João Batista não explicou o que era reino de Deus, Jesus não explicou, mas eles sabiam o que era, porque o conceito estava ali, estava muito evidente para eles. Eles tinham uma ideia do que era o reino de Deus. Mas essas coisas, isso me fascina, porque algumas das coisas mais importantes na Bíblia não são explicitadas. Deus não fala assim, olha, eu estou colocando você como governante, né, que vocês conhecem bem o texto, né, aqui, que ele abençoou o homem, falou assim, frutificai-vos, enchei a terra e sujeitai a terra, quer dizer, governem a terra no meu lugar, mas ele não coloca assim, mas lembre que você não é a autoridade máxima, você tem que se submeter a mim. Ele não fala isso. Isso não é explícito, ele não está dizendo, você tem que me obedecer para que você tenha autoridade. Isso é uma coisa implícita, mas ele não falou isso. Então, essas coisas tão profundas, Deus está querendo uma noiva para o filho, isso a gente vai descobrindo ao longo da história. Deus queria um lugar para habitar, como é que Davi descobriu isso? Tem muitas coisas que não estão, não estão muito explícitas, mas depois que você começa a pesquisar, você fala assim, mas isso estava aqui, isso tem ali desde o início, mas Deus quer que a gente descubra um relacionamento de amor, que é isso que nós estamos falando, o reino de Deus. Quando você fala reino, você pensa em autoridade, você pensa em alguém com autoridade máxima. Um reino não é uma democracia, então o reino é o rei que manda, e você não fica colocando suas opiniões, mas o reino de Deus não é esse tipo de tirania. Deus queria um relacionamento realmente de amor e de amizade, por isso ele não coloca essas coisas como ordens explícitas, ele queria que isso fosse acontecendo espontaneamente. Então, esse conceito de reino de Deus está permeando tudo, mas era algo que Deus não falou assim, olha, eu estou colocando aqui você, mas quem é rei realmente sou eu. Então, nesse sentido, nós vemos, claro que Deus é a figura central de Gênesis 1, Ele que cria,
ele que tem o direito. O resto da Bíblia vai mostrando a relação entre Deus ser criador e Deus ter o direito de reinar. Isso é muito claro na Bíblia toda. Mas nesse capítulo você vê claramente Deus fazendo. Eu estou fazendo tudo isso, mas eu quero que o meu representante, na minha imagem, que ele busque esse relacionamento comigo. Não é uma coisa obrigada, imposta, é algo que precisa acontecer espontaneamente. E isso é tão importante, gente, que nós não fazemos ideia do quanto que isso é importante para entender o jeito de Deus agir. Um dia todo joelho vai dobrar, toda língua vai confessar, Deus vai reinar, mas isso só vai chegar através de um povo que aceita Deus voluntariamente e que estabelece um relacionamento com Ele, que é assim que nós vemos. Então, parece que está colocando o homem no centro, e realmente Deus está colocando. O jeito que Deus explicou essa criação, coloca o homem como é o ponto. Esse é o ponto. Eu estou fazendo tudo que foi feito anteriormente, é para que o homem possa ter um lugar perfeito para habitar e que ele possa ser o meu representante sobre toda a terra. Então, isso é muito importante a gente entender isso, é o ponto central de todo o processo da criação, é a ênfase maior, é para lá que todo o processo estava chegando, e, como tenho falado, isso coloca o homem num nível, numa classe à parte. Ele foi criado no mesmo dia do resto dos animais, ele faz parte da criação, ele faz parte da natureza, ele tem uma relação com os outros animais, com o resto da natureza, mas ele está num nível diferente, ok? Acho que já sabemos disso, mas é muito importante a gente entender que esse relato mostra isso, e eu tô fazendo questão de chamar a atenção para isso, que eu acho que todo mundo aceita isso plenamente, mas isso é um dos princípios que está sendo destruído pelas filosofias de hoje, que o homem, essencialmente, ele não tem mais nada diferente, essencialmente, do que o resto da criação. Então, precisamos entender que, do ponto de vista de Deus, sim, tem uma diferença enorme entre o homem e o resto da criação. Mas aí vem a letra H, que eu disse que tem, na verdade, 2 pontos culminantes. 2 coisas são bem diferentes um do outro, mas é importante entender os dois. Então, você entendeu assim, que o homem, o 6º dia, a criação do homem na imagem de Deus, é algo central, é para isso que toda a criação, tudo que estava acontecendo, era para isso, mas tem um outro ponto culminante, que é o 7º dia. E sempre lembrando que esse relato de Gênesis 1, na verdade, ele termina no capítulo 2 e versículo 3, ok? Essa divisão de capítulo, né, confunde um pouco a gente, mas está errado. Em 2, versículo 4, começa, é uma continuação, é um complemento da história da criação, mas começa, uma outra perspectiva. Então, o versículo 4... 2:4 é um outro capítulo na história. Então, esse da criação dos 7 dias continua até o versículo 3 do capítulo 2. Então, o 7º dia também é um ponto culminante. Agora, não é o homem que é o centro, embora o sábado tenha uma importância enorme para o homem, e Jesus disse que Deus não criou o homem para o sábado, mas criou o sábado para o homem, né? Então, assim, claro que tem uma importância muito grande para o homem, mas nesse relato, o 7º dia era para quem? Esse 7º dia era para Deus. Esse 7º dia é para Deus. Então, esse 7º dia, a gente vai falar sobre isso um pouco mais na próxima aula, mas a importância do 7º dia é muito, muito grande. E representa um outro ponto culminante, que é diferente no sentido, sim, no 6º dia, esse era o ápice da criação. Agora, no 7º dia, não tem mais criação, mas é o sábado de descanso.
E esse sábado, como todo mundo sempre fala, assim, Deus não descansou porque estava cansado, né? O sábado de descanso é, na verdade, o dia em que ele começa a desfrutar o que ele fez. O sábado significa isso, e o sábado significa isso para nós também. Porque se você, por exemplo, só em termos de trabalho, o sábado tem importância muito mais, assim, vai muito além do nosso trabalho do dia a dia. Mas se você trabalha 7 dias por semana, e isso significa, assim, você não trabalha no seu serviço secular, mas você continua trabalhando, né, muitas vezes, né? Então, se você trabalha 7 dias por semana, você não tira proveito daquilo que você fez. E Deus quis mostrar que é necessário ter esse ciclo, é necessário ter esse dia que envolve descanso físico, mas é mais do que isso, é você poder desfrutar, tirar proveito daquilo que foi feito nos outros 6 dias. Então, esse 7º dia para Deus, para Ele representa uma coisa muito, muito importante, porque Ele fez tudo, como eu falei agora, fica assim, fica nessas entrelinhas. Ele fez tudo para o homem, mas para balancear isso, para mostrar que, na verdade, o objetivo de tudo é Deus, no 7º dia, tudo é para o deleite de Deus. Ele, no 7º dia, ele está tirando proveito, ele está recebendo alegria daquilo que ele fez. Porque ele falou assim, ele termina o 6º dia, capítulo 1, versículo 31, e Deus viu tudo quanto fizera. Então, esse aqui é um balanço dos 6 dias. Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom. Cada coisa traz um retorno maravilhoso, mas o conjunto todo, principalmente porque tem agora o homem, é muito bom. Isso é tão importante para Deus, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o sábado na próxima aula, mas eu queria que visse assim, nessa visão geral da semana da criação, entender que você tem esses 2 pontos culminantes. Um, para mostrar assim, de tudo que Deus fez, o ponto máximo, o objetivo, aquilo que Deus realmente queria era o homem. Mas depois de ter feito tudo, inclusive o homem, o objetivo tudo é o deleite de Deus, que vem através do sábado, e nós participamos do sábado. Ele quer que a gente tenha o sábado como ele, porque nós estamos na imagem de Deus. Talvez eu fale um pouco mais também sobre a imagem de Deus numa outra aula, mas eu acho que uma coisa me chamou a atenção também sobre isso, que acho que nem sempre é falado. Que às vezes a gente fala assim, de que maneira nós somos a imagem de Deus? E aí tem muitas respostas, e acho que cada uma delas faz parte. Nós temos da imagem e semelhança de Deus porque nós temos inteligência, porque nós conseguimos nos comunicar. Será que um dia os macacos vão saber falar? Será que vai ter... parece que o Google já está falando, né? Acho que vai ter inteligência artificial, vai ter outras coisas que não são pessoas falando, se comunicando. Então, você percebe assim, que tem muito mais do que... porque o homem é espírito, alma e corpo. Porque nós temos uma capacidade de adorar. Muito importante isso, né? Mas um ponto que eu acho que é bem interessante, que vem da época, né, daquilo que eles entendiam quando falava que alguém era a imagem do rei, é que quando o rei mandava um representante, mandava alguém para representá-lo, né, para estender o governo, Roma, por exemplo, né, tem alguém em tal país para representar o governo de Roma. O governador, o representante, era chamado imagem do rei. E não era necessariamente porque ele tinha semelhança física, ele era a imagem porque eles tinham que olhar para aquela pessoa e respeitar como se fosse o rei. Então, a ideia que várias pessoas têm colocado, acho que tem bastante sentido, que o homem foi feito imagem de Deus, porque ele representaria Deus em toda parte
da terra onde ele fosse. Ele seria realmente um representante de Deus. É claro que tem todos os outros aspectos, né, assim, de como Deus do amor que ele tem, da comunicação, da compaixão, né, e assim por diante. Tem tudo a ver também. Então, concluindo a letra I, que você vê que é uma conclusão, mas não é a última letra do esboço, né? A conclusão é que as ênfases, a conclusão no sentido assim, depois que você olha todo esse relato, a conclusão quais são os aspectos, o que sobressai? Essa história é sobre o quê? E aí nós entendemos, assim, você pode entender assim, que é Deus, né, como eu falei assim, não é Deus falando, vocês precisam se submeter a mim, eu que sou o rei. Deus não fica falando isso. Esse aqui é a base de todo o entendimento na Bíblia toda de que Deus tem o direito sobre todo o universo, porque Ele criou, porque isso veio dEle, é projeto dEle. Mas Ele não fala isso aqui, Ele não começa o capítulo e fala assim, então, Deus pensou, vou fazer um reino para mim, vou fazer um negócio para meu deleite. Ele não fala isso. Nós entendemos isso de todo o contexto. Eu acho isso fantástico quando nós entendemos a natureza de Deus. Porque algumas pessoas falam assim, não, Deus tem o direito de ser autocentrado, egoísta, né? Assim, você fala assim, Deus é o único ser no universo todo que falar assim, todo mundo tem que me servir, é para o meu interesse. Ele não está fazendo uma coisa errada e não está fazendo uma coisa ruim para nós, não é verdade? Mas Deus não faz isso. Lógico que você tem textos que falam assim, né? Toda a terra vai me adorar e tal, mas são coisas muito, muito mais raras. Deus sempre está à espera de algo espontâneo, algo que as pessoas vão fazer por gratidão. Então é muito importante entender isso. A autoridade de Deus na igreja, na família, na sociedade, em todas as áreas, é uma autoridade que deve seguir esse princípio de Deus. Se nós procuramos representar Deus com uma autoridade imposta, nós estamos representando Deus mal. Então, eu acho fundamental a gente observar essas coisas. Gênesis 1 é a base de todo o conceito de Deus ser o rei do reino dele. Mas ele não fala sobre reino, ele não fala sobre o rei. Então, ele coloca o homem como vocês vão governar a terra. Então, é muito, muito bom a gente ver isso. Mas a personagem central de Gênesis 1 é Deus, né? 35 vezes fala Deus. Deus é a figura central do capítulo. Então, a ênfase é Deus entre os céus e tudo que tem, anjos e vários, né, tem o céu e os céus dos céus e onde Deus mora e tudo assim. A Bíblia não explica muito sobre isso. Lá na frente vai ter algumas visões, mas a gente não tem praticamente uma informação sobre como que é o céu. Tem pouquíssima informação sobre isso. A ênfase desse capítulo, e isso aqui dá o tom para a Bíblia toda. A ênfase eu estou colocando esse capítulo, você pode falar assim, essa é a ênfase da Bíblia inteira. É Deus, tem o céu, tem uma relação, é importante saber que tem, mas a história da Bíblia é a terra. Então, capítulo 1, ele fala, no princípio Deus criou os céus e a terra, mas aí a história toda é sobre o que Deus está fazendo na terra e o homem. Então, nós temos Deus, a terra e o homem, ok? Importante entender, isso aqui é o tema, é o foco do capítulo e da Bíblia toda. E os conceitos implícitos, que são muito importantes na Bíblia toda, mas que não aparecem explicitamente aqui, são aliança, reino e templo, ok? Aliança, reino e templo. Então, essas coisas vão aparecer depois, muito claramente. Aqui já estão presentes,
mas não fala. Você não encontra a palavra aliança em Gênesis 1, você não encontra a palavra reino e você não encontra a palavra templo, ok? Mas assim, quando você vai lendo o resto da Bíblia, você vai sempre acabar voltando para Gênesis 1 e encontrando a origem, o começo dessas coisas lá. Então, aí tem a questão de aliança. Só alguns exemplos rapidinho. Essas coisas são coisas que nós vamos encontrar muitas vezes no livro de Gênesis, então não estou querendo... não há necessidade da gente explorar isso muito agora. Só queria dizer que, sim, essas coisas estão presentes aqui. Então, por exemplo, lá em Jeremias vai falar assim que Deus tem uma aliança de colocar, assim, ele fala assim, se a minha aliança com o sol e a lua pudesse ser quebrada, então eu também vou quebrar minha aliança com a nação de Israel. Então Deus tem uma aliança quando Deus, lembra que a gente viu, Deus criou as coisas, separou e deu nome, deu funções. Então ele falou para o sol, você vai governar o dia, lua, você vai governar a noite, e vocês vão trazer as estações, os tempos determinados, vai ter os ciclos. Então ele deu essas ordens, isso para Deus é uma aliança. Aliança é um compromisso. E aí vai aparecer isso depois do dilúvio, e vai aparecer muitas vezes, várias vezes durante a Bíblia, Deus vai mostrando que ele, assim, como ele tem essa aliança de manter o sistema que ele criou, não é só com o sol e a lua, né? Depois do dilúvio, assim, vai ter plantio e colheita, vai ter dia e noite, vai ter calor e frio, né? Então ele fala dos ciclos, ele fala do sistema. E, na verdade, essa aliança, essa afirmação que ele faz depois do dilúvio, é simplesmente uma renovação do que ele tinha feito aqui. Porque ele falou assim, quase que eu acabei com a minha aliança, com todo o sistema, quase acabei com tudo. Mas não vai acabar e vai continuar como antes. Então, aí você tem o conceito de aliança e, como já falei, só o fato de Deus criar, ser responsável por todas as coisas, no resto da Bíblia sempre fala assim, que Deus reina, que Deus está nos céus, temos muitos e muitos textos que falam sobre isso. E agora, templo também é uma coisa que nós vamos falar também provavelmente na próxima aula, porque é muito interessante, a gente sabe depois que tinha um tabernáculo que Deus mandou fazer no deserto, tinha um templo de Salomão, mas, na verdade, essa ideia de templo vem desde aqui, porque Deus habita, Salomão disse assim, nem os céus pode conter o Senhor, muito menos essa casa que eu estou fazendo. Mas nós temos muitas evidências de que Deus considera o universo, céus e terra, como o templo dele. E no final de Apocalipse, Deus coloca seu templo definitivamente dentro da cidade da Nova Jerusalém na terra. Então essa ideia de templo, de um lugar para habitação, também é uma daquelas coisas assim, que Deus não está falando assim, eu estou fazendo tudo isso aqui como lugar para a minha morada. Isso é uma coisa que a gente vai descobrindo aos poucos. Mas, na verdade, tudo que Deus está criando é para ter um lugar de morada, é o templo, é o trono, é o lugar da sua habitação. Então, isso também muda muito, assim, quando a gente começa a enxergar essa história da criação dessa forma. E se você tem tempo para ler, assim, principalmente esses 3 relatos, já falei na aula passada sobre o Salmo 104, eu queria só ler alguns versículos rapidinho, já vamos terminar, mas Salmo 104 é um capítulo maravilhoso, mas tem Jó 38, Salmo 104 e Provérbios 8, né, mais a segunda parte de Provérbios 8, que são outras descrições da criação. E eu só queria assim, chamar a atenção para o fato assim, de que, assim, quando você pensa, eu vou ler, eu quero ler um relato da criação.
Aí a gente pensa com a cabeça do século XXI, a gente quer saber assim, como é que eram os átomos, o que Deus fez, como é que foi o Big Bang, como é que Deus fez o primeiro ser vivo, quanto tempo que foi, assim, a gente tem todas aquelas perguntas, né? Mas mesmo que não fossem essas perguntas mais científicas, você não acha assim que Gênesis 1 foi meio resumido? Assim, ele fez as estrelas também. Caramba, só isso para falar das estrelas? Né? Só 3 palavras, sei lá, assim, falar do universo inteiro. Ah, ele fez todos os animais, né? Tal. Então, nós temos alguns relatos, talvez não com os detalhes que a gente gostaria, mas esse de Salmo 104 é muito mais colorido, muito mais vivo, assim, é impressionante. Eu não vou tomar o tempo para ler o capítulo todo, mas eu só queria relembrar vocês, né, desse tesouro aqui, que é esse capítulo. E é algo maravilhoso, porque uma das coisas que nós precisamos entender é, quando você estuda a ciência, a tendência ao longo da história, assim, cada vez mais que a ciência avançava, as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, e às vezes até cristãos entram nisso, é assim, quanto mais você vê como que as coisas acontecem, você descobre que tem leis, que as coisas acontecem pela genética, pela gravidade, combinações, as leis da química, da física e tal, biologia. Cada vez mais que as pessoas estudam, eles pensam assim, então não precisa de Deus. Não precisa de Deus. Né? Há poucos anos, sei lá, 3, 4 anos, aquele físico famoso que é todo paralítico, né, Stephen Hawking, porque ele tinha falado assim, olha, eu não posso dizer que não tem um Deus, porque eu tenho umas coisas que eu não consigo explicar, mas há uns 3 ou 4 anos, ele falou assim, não, eu já entendi, nem para apertar o botão não preciso mais de Deus, porque a gente já entendeu como é que as coisas começaram. Mas, gente, não é quando você vê que Deus programou todas as coisas pela genética, por exemplo, que você vai pensar que Deus não precisa fazer mais nada. Se ele fez alguma coisa, ele criou aquilo no início e tudo corre sozinho. Tem todas as leis da natureza. Deus não precisa ficar com a mão dele em cima da terra, girando em torno do sol, em cima da lua. As coisas acontecem pelas leis. Não, a Bíblia fala que ele acompanha tudo, ele acompanha os animais que vão à caça, ele que dá a caça para os animais, ele que acompanha a chuva, ele que providencia. Gente, Deus está muito envolvido com todas as coisas. Então, não é porque a ciência mostra como as coisas acontecem que Deus está fora do quadro, ok? É muito importante a gente ler um capítulo desse. Isso aqui não está contradizendo nada da ciência. Só está falando assim, que Deus que fez essas leis maravilhosas, Deus que criou a variedade, Deus que fez de um jeito, como eu falei na primeira aula, assim, que tanto tem a reprodução segundo a espécie, como tem um campo enorme para variedade, não tem 2 indivíduos iguais. Tudo isso é Deus, mas Ele acompanha, Ele está envolvido, né? Ele não está longe, Ele está super envolvido com toda a natureza. Mas eu queria só ler aqui a abertura e talvez o finalzinho para você sentir um gosto. Salmo 104. Ó minha alma, bendiz o Senhor. Senhor meu Deus, Tu és esplêndido, estás vestido de honra ou de esplendor e majestade. Tu que te cobres de luz como um manto, que estendes os céus como uma cortina, és tu que pões os vigamentos da tua morada. Então eu queria que vocês observassem isso. Ele está falando das grandezas da natureza, e tem vários textos, tem um em Amós, tem outros salmos, tem Isaías, vários lugares que falam que Deus faz a morada dele dentro desse universo que ele criou. Tu que pões os vigamentos, e é muito interessante, a gente pensa, gente, olha que ideia assim, né? Que Deus está colocando vigas e fundamentos, fazendo colunas na terra. Olha que ideia mais ultrapassada, assim, que ignorante. Não, ele fala
eles falam, era a linguagem deles, era a compreensão deles, mas isso é perfeitamente aplicável. Deus fez os fundamentos, não são colunas como a coluna de uma construção, mas são colunas que mantêm tudo no lugar. Em Jó, ele fala assim, ele colocou o norte sobre nada, pendurou o norte sobre nada, mas ele colocou tão firme que não vai sair nunca do lugar, só se ele mesmo abalar. Então, e outra coisa assim, muito importante lembrar que quando quase todas as descrições nesses textos e em outros menores, ele usa essa linguagem arquitetônica. A simbologia de Deus ter feito a terra e o universo é arquitetônica. Por quê? Diante do que nós estamos falando hoje. Por que ele vai usar essa linguagem para a construção da terra? Porque ele está fazendo uma casa. Ele está fazendo, o universo é uma casa para ele. Então ele fala assim, és tu que pões os vigamentos da tua morada nas águas, que fazes das nuvens o teu carro. No versículo 2 ele tinha falado assim, que os céus são como uma cortina. Anda sobre as asas do vento, faz teus mensageiros como vento, e teus servos como fogo abrasador. 5, lançaste os fundamentos da terra, para que ela não fosse abalada em tempo algum. E aí ele vai falando, descrevendo todos os aspectos da vida e como ele faz as coisas, né? Aquela passagem de Jó 38, e tem outros textos em Jó 26, capítulo 9 e tal, que falam também, ele responde Jó, isso é uma coisa que acho que também todo mundo já observou, né? Jó tem um monte de perguntas, né? Você lê o livro todo de Jó, é só pergunta, né? Mas por quê? Porque ele castiga todo mundo igual. Aí eu queria falar com Deus, eu queria dar minhas razões, e Deus aparece para Jó e simplesmente fala assim, Jó, onde você estava quando eu coloquei os fundamentos? E você entende a sabedoria com que eu fiz todas as coisas? E ele vai descrevendo, capítulo 38, 39, e vai continuando a história, ele conta um monte de coisas assim, que não responde nenhuma das perguntas de Jó. Só que no fim da fala dele, Jó fala assim, eu não tenho mais pergunta. Que Deus ainda fala assim, faz a pergunta, levanta-se. No meio do discurso, Jó fala assim, não, Deus, eu não vou falar mais nada. Deus fala assim, levanta, fala, você queria falar, você está falando faz tempo que quer falar comigo, pode falar. E daí Deus continua falando, e aí Jó só consegue falar assim, eu me arrependo, eu sei que todos os teus propósitos são perfeitos, mas assim, a sabedoria com que Deus criou todas as coisas é a resposta de todas as nossas perguntas. E aí, só terminando então em Provérbios 8, essa passagem também é fantástica e fala um pouco dessa bênção mútua que nós mencionamos, né? Provérbios 8, 22. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Fui constituída desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse. Então nós temos uma passagem aqui, além de João 1, de Hebreus 1, tem alguns textos do Novo Testamento que também são antes de Gênesis 1, não foram escritos antes, né, mas estão se referindo a um tempo antes de Gênesis 1. Esse aqui também, porque Gênesis 1 começa com a criação da terra, ele está falando assim, antes que a terra existisse, fui gerada, antes que houvesse abismos. Gênesis 1 começa com abismos. Ainda que houvesse fontes cheias de água, nasci antes que os montes fossem firmados, antes que as montanhas existissem, quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Legal isso, né? O princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, lá estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele estabelecia os limites do mar, para que as águas não ultrapassassem sua ordem,
Quando traçava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado, como arquiteto. A cada dia, eu, o seu prazer, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então, Deus tem prazer na sabedoria e ele tem prazer naquilo que a sabedoria faz. Porque versículo 31, alegrando-me no seu mundo, tendo prazer nos filhos dos homens. É por isso que Deus fala, isso era bom. Porque isso traz prazer para Deus. Agora, filhos, ouvi-me, pois os que guardam os meus caminhos são felizes. Gente, é fantástico isso, né? Você sentir assim, e essa é a ordem de Deus, bênção mútua. Deus fazendo tudo para que fosse um prazer para Ele, mas isso não é uma coisa egoísta. Deus é o único que pode ser egoísta, mas mesmo assim Ele não é. Né? Porque esse prazer que volta para Ele, é como eu falei assim, a bênção enriquece o outro sem trazer prejuízo para quem dá. Então, isso que nós precisamos entender e participar. Deus fez a ordem, nós perdemos grande parte, nós não entendemos, falamos sobre bênção. Muitas vezes o que nós pedimos de bênção de Deus não é o que Deus considera bênção. Tem coisas maravilhosas, curas, né? Faz parte da bondade de Deus, mas quando Deus fala bênção, é algo que traz essa troca maravilhosa. A bênção pode, a cura, ela pode gerar uma bênção, porque ela pode gerar uma satisfação em Deus, um retorno para Deus e um retorno uns para os outros, gratidão, essa troca de amor, né, que é difícil você definir, mas é importante entender que coisas materiais, mesmo assim, Deus resolveu meus problemas, isso em si não é uma bênção. Em si, não. Ela pode nos levar a experimentar uma bênção. E outra coisa, Deus nos chamou para abençoar. Então, nós também podemos fazer parte desse privilégio de poder dar uma bênção a outras pessoas, que é enriquecer o outro com coisas que são maravilhosas. Pode envolver dinheiro, você pode abençoar uma pessoa com uma oferta, mas você percebe que vai muito além disso. Assim, você pode dar o dinheiro e não ser uma bênção, né? Não, né? Pode até sim resolver um problema, mas não é uma bênção, porque não envolve essa troca que Deus está falando. Muito bem. Senhor Deus, grandes são as tuas obras, maravilhosas, infinitas, a tua sabedoria, aquilo que estava no teu pensamento. Quão grandes são os teus pensamentos, quão grandes são os teus caminhos. E saber que tudo isso que o Senhor planejou e que muitas coisas, a grande maioria, não está funcionando hoje por causa do pecado, por causa da nossa... nós impedimos muitas vezes o fluir dessa corrente de bênção, mas tudo isso vai funcionar. E já está funcionando, porque o Senhor abriu um caminho na nova aliança para que isso funcionasse e para que isso crescesse e preparasse o caminho para a restauração completa. Senhor, fala continuamente conosco, nós te pedimos que nós possamos ter os olhos abertos, que nós possamos retribuir, ó Deus, com corações gratos, com submissão, sendo realmente tua imagem, como o Senhor pretendeu, como o Senhor planejou. Em nome de Jesus. Amém.